foi mudo até os 5 anos. Entrou no seminário para tornar-se padre. Estudou filosofia e é hoje, com mais de 80 anos, um dos mais respeitados escritores brasileiros. Cadeira número 3 da Academia Brasileira de Letras. Está começando Impressões do Brasil. O Demóstenes, que foi o grande orador da antiguidade, era gago. E para curar a gagueira dele, ele botava pedra na boca. Eu não usei pedra, usei bola de gude. Comecei a me comunicar através de bilhetes. E me dei bem até hoje, entendeu? Estou vivendo disso. Eu sou o único jornalista que foi preso por delito de opinião. Carlos Heitor Coni nasceu na zona norte do Rio de Janeiro, em 1926. Aos 35 anos, já havia publicado 5 romances. Tradutor, cronista, jornalista da área cultural, profissão que herdou do pai, Coni enfrentou a ditadura militar. Foi preso 6 vezes. Viveu em Cuba e inspirou o poeta Tiago de Mello a criar o Estatuto do Homem. Quando eu nasci, em 26, evidente, não tinha consciência disso, mas o Rio de Janeiro tinha 1.500.000 pessoas, quer dizer, era uma província, né? Era a capital federal, Distrito Federal, né? Era uma cidade que estava, digamos assim, vivendo a sua belle époque. Eu nasci na Zona Norte, né? Num bairro que hoje chama-se Lins de Vasconcelos, e se vivia ali mais ou menos como numa cidade do interior. Agora, evidentemente, havia o centro do centro. Esse centro realmente já era cosmopolita, já tinha igreja de hotéis, tinha o governo da República. Meu pai, por exemplo, que era jornalista de um jornal famoso aqui no Brasil, do Rio, O País, que era governista. E com a Revolução de 30, ele perdeu o emprego e teve que ir para Niterói, porque em Niterói a vida era mais barata. Nós fomos para Niterói e foi minha infância praticamente. Eu despertei para a vida em Niterói. Eu estava na praia e veio um avião, um hidroplano, né, tripulado por um piloto famoso na época, chamado Melo Maluco, que depois veio a ser ministro do Juscelino, Francisco de Melo. Esse Melo Maluco fazia acrobacias na cidade. Fazia volta e meia, todo mundo parava na cidade para ver ele fazia as acrobacias dele. E ele pousou na praia de Caraí. E eu estava vendo aquele avião vermelhinho vindo, pousou na água e veio em direção à praia, né? E quando eu vi aquilo lá, eu tive um pânico muito grande, né? Comecei a gritar e saí correndo desembaladamente, atravessei a pista de corrida, a pista dos carros. Minha mãe foi atrás com medo de eu ser atropelado e eu gritando, né? E foi minha primeira manifestação oral, porque eu era mudo. Eu não falava nada. Com o susto que eu tive, eu gritei. E depois do grito eu comecei então a falar, mas falava muito mal, trocava as letras. E durante muito tempo, até os 15 anos, eu tinha problemas de dicção. Tenho até hoje. Quando eu descobri que eu falava errado e que era, digamos assim, discriminado por causa disso, eu apelei para a escritura. Quando meu irmão mais velho fez 15 anos, houve uma festa dos 15 anos dele e eu estava lá no canto, afastado deles, mesmo porque não eram meus amigos. Até que me chamaram, os amigos do meu irmão, tudo na faixa dos 15 anos, e pediram para eu dizer uma frase, que eles sabiam que eu ia dizer um palavrão. E eu disse palavrão. A palavra relativa à palavra fogão. Então todo mundo riu, né? Me chamaram disse assim, eu falei. Todo mundo riu e me dispensaram, tá? Pode ir embora e tal. Enfim, deu meu showzinho. E eu fiquei chateado, e não entendi. Então eu peguei um caderno, no dia seguinte, me lembro bem desse caderno, um caderno azul, andorinha, chamava-se andorinha. Tinha uma andorinha na capa e no verso tinha o hino nacional e o hino da bandeira. Escrevi o caderno inteirinho a palavra fogão. Fogão, 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 fogão. Mostrei às pessoas. Foi o primeiro poema concreto
do mundo, entendeu? O pessoal não entendia assim, e daí? Qual é o problema? Quer dizer, eu me provei que eu podia escrever certo, embora não falasse certo. Um amigo de papai, que era médico e tinha sido prefeito da cidade, Pedro Ernesto, reparou que eu estava falando errado, e eu já crescidinho, já quase 15 anos, falou, leva no meu consultório. Eu fui no consultório dele, ele examinou e viu que eu tinha língua presa. Ele cortou, lá mesmo no consultório, cortou a língua, o freio da língua, e eu fiz exercícios com bolas de gude e deu mobilidade à língua. Com isso eu consegui tapear, né? Consegui, ainda falo mal, troco letras ainda, mas pelo menos deu pro gasto. Agora, isso me marcou muito, né? Me marcou muito. Aumentou muito a minha timidez inicial. Como eu tinha muito tempo para ficar refletindo, né, porque não tinha convivência social muito grande com os outros garotos, não é? Eu comecei a ler, né? Comecei a ler, meu pai tinha uns livros, comecei a ler, inicialmente os livros assim de Tarzan, essas coisas da época. Depois um dia eu peguei o Memórias Sargentos e Milícias, uma edição que meu pai tinha, li e gostei muito. Me lembro, tinha meus 11, 12 anos, eu achei muito, e até hoje é um dos meus livros preferidos, né? Aí eu vi que o que era possível fazer com as letras, que era possível contar uma história, a história de um menino, né? Afinal de contas, os Sargentos e Milícias basicamente é a história de um menino, né? Que se transformou depois num malandro e tal. Então, isso daí me abriu muitas possibilidades. Eu também gosto pela leitura, e li muito. Li tudo que meu pai tinha, inclusive lia sem entender direito, né? Alguns livros eu lia acima da minha, por exemplo, Machado de Assis. Eu li o primeiro Machado de Assis e não entendi nada, preferia ainda o Memórias Sargentos e Milícias e tinha muita coisa a ver comigo. Fui para o seminário, no seminário notaram que eu tinha essa facilidade, assim como eu tinha dificuldade de falar, eu tinha facilidade de escrever. Então, na altura do meu segundo ou terceiro ano de seminário, me botaram como cronista do seminário. Ou seja, é um livro enorme, né? Desde 1800, não sei quanto, o pessoal escrevia os fatos. Hoje, dia da Imaculada Conceição, houve missa festiva, oficiada pelo cônego, fulano de tal. Enfim, a gente fazia esses registros, chamava-se cronista. Eu fazia essas crônicas. Eu fiz isso até eu sair do seminário. Assim como eu tinha uma profunda dificuldade para falar, eu tinha muita facilidade para escrever. E o pai, sabendo disso, me vendeu ao Jornal Brasil, diz, olha, eu vou passar um mês fora, mas o meu filho fica aqui, ele sabe latim, entendeu? Isso não me valeu de nada. Mas, de qualquer maneira, o pai me vendeu também como se eu soubesse latim. Mas eu nunca escrevi nada de latim para o Jornal Brasil, era o Jornal Brasil. O Jornal Brasil naquele tempo era um jornal já tradicional, mas não tinha a expressão que veio a ter posteriormente, né? E eu fiquei, e depois meu pai voltou das férias, meu pai era meio espertalhão, entendeu? Viu que eu estava dando conta, o pessoal estava me aceitando, entendeu? E foi ficando, foi se afastando, eu fui ficando no lugar dele e depois então fui para o Correio da Manhã e fiz minha vida profissional toda em jornal. Em 64, quando a Revolução estourou, a minha vida, meus amigos foram presos, exilados nas embaixadas, não é? Eu comecei a ver coisas assim, aí comecei a escrever. Eu escrevi, no dia 2 de abril, a Revolução foi dia 1º de abril, no dia 2 de abril eu já escrevi uma crônica contra a Revolução, mas uma crônica debochativa, não uma crônica política. Foi uma coisa de deboche. Mas depois, então, eu comecei a entrar no assunto. E como eu era despreparado politicamente, eu entrei com uma violência muito grande. Eu entrei de pessoas dizerem, não, isso está errado, você está provocando, eles vão fechar mais o regime por tua culpa, você está ofendendo os militares demais e tal. Mas eu continuei nisso, porque eu não tinha nenhuma obrigação política, não tinha formação política nenhuma. Então eu entrava de sola mesmo, né? Chamava o Castelo Branco de burro, né? Chamava o Costa Silva de cafajeste, assim, você vai nas Minas. Isso já em plena Revolução, o que me valeu um processo do Costa Silva. O Costa Silva me processou.
Eu fui um dos jornalistas naquele tempo que foi processado por uma autoridade, Pedro Costa Silva, que era ministro da Guerra, né? E depois veio a ser presidente, né? Fui preso, né? 3 meses de prisão, tive direito a advogado. Meu advogado, então, conseguiu, no Supremo Tribunal Federal, tirar o processo do âmbito da Lei de Segurança Nacional, botando na lei da imprensa. Ele argumentou o seguinte: os crimes dele foram cometidos através da imprensa. Eu sou o único jornalista que foi preso por delito de opinião, porque pela lei de imprensa eu fui condenado a 3 meses. Na Lei de Segurança Nacional, minha prisão ia ser de 15 anos, 20 anos, uma coisa assim. O mesmo delito, né? Provocar animosidade entre as Forças Armadas e a população civil. Mas continuei escrevendo até fevereiro. Eu escrevi sobre política diariamente, de abril de 64 até fevereiro de 65. Em fevereiro de 65, estava se falando numa institucional número 2, que ia vir o número 2, e havia uma expectativa muito grande de como é que ia ser esse ato. Eu então fiz de ficção um ato, né, institucional, em que começava assim: a partir de hoje, os Estados Unidos do Brasil passa a ser o Brasil dos Estados Unidos. E foi por aí, né? Inventando uma porção de uma ficção, mostrando a dependência total do Brasil em relação aos Estados Unidos. E esse artigo foi considerado um insulto demais. Aí, antes de me prendessem, o Correio da Manhã, eu notei que o Correio da Manhã achou que eu tinha passado das medidas. E quando notei que eu estava, né, em crise com a direção do Jornal Brasil, pedi demissão. Não fui demitido, pedi demissão. E foi aceito imediatamente, entendeu? Bom, aí perdi o jornal e fiquei sem jornal. Fiquei sobrevivendo à custa de livros infantos juvenis, traduções, adaptações que eu fazia para Rede de Ouro. Aqui no Brasil, a minha vida estava insuportável, porque eu tinha tido várias prisões, já tinha tido das minhas 6 prisões, eu tive 3 antes de ir para Cuba. E o mercado de trabalho fechado para mim. E o Calado falou: olha, tem um concurso em Havana, da Prêmio das Américas, você não quer ir lá, passa lá uns tempos lá? Eu disse: eu vou. Aí fui para lá. Lá eu tinha roupa lavada, hotel, comida garantida, né? Só não tinha salário, para julgar o prêmio de Casa das Américas, que durou uns 3 meses, né? Depois julgado o prêmio, eu fui ficando. Quando Juscelino morreu, né, eu estava na minha mesa, lá na Manchete, e apareceu um ex-deputado cassado do Partido Socialista, Márcio da Costa Santos, que disse assim abertamente: quanto você ganha aqui? Eu olhei para ele: mas qual é o problema? Né? Disse: não, é o seguinte, eu pago o dobro para você parar de trabalhar aqui e comigo pesquisar a morte de Juscelino. Eu não acredito que seja acidente. Eu pago o dobro do que você está ganhando aqui. Eu falei: Marcos, espera aí, não é assim, eu não tenho dado nenhum, arranja um outro qualquer, tal. Levei até a portaria, né, tal, me despedi, velho. Logo depois, não é, morreu o Jango. O Jango também, o pessoal achou estranho, né? O Brizola havia escrito uma carta o Brizola estava rompido com o Jango. Estava rompido com o Jango por causa da Frente Ampla. O Brizola não aceitou a Frente Ampla e o Jango aceitou conversar com o Lacerda, né, com o Renato Acher, né, e com o Juscelino para efeito de fazer uma frente civil contra outros militares. Mas o Brizola não aceitou e rompeu com o Jango. Mesmo assim, mandou uma carta para ele dizendo que o Jango não dormisse 2 noites no mesmo lugar. Ele estava correndo o risco de ser assassinado. Ele seguiu o conselho do Brizola, procurava se movimentar no máximo, mas de repente pegou uma noite em que ele morreu. E depois veio a morte do Lacerda. Isso tudo em 9 meses. Em 9 meses morrem em condições inesperadas, ou seja, todos 3 estavam na véspera em boa saúde. E, no entanto, os 3 morrem no espaço de 9 meses. E os 3, por sinal, eram os 3 da Frente Ampla. Eram os 3 da Frente Ampla. Ou seja, João Goulart, pela esquerda, Lacerda pela direita,
Juscelino pelo centro. Os militares viram que era perigoso. Se a sociedade civil, através de seus líderes extremos, se juntassem e fizessem uma campanha contra o regime, eles cairiam. E os militares, então, não suportaram a ideia de uma frente ampla. E tiveram que examinar, tiveram que exterminar os três. Os indícios são mais fortes do que as provas. Quando eu comecei a escrever, em 1958, foi o meu primeiro livro, que eu escrevi em 56, 57 e publiquei em 58, a minha influência era Sartre, que estava na moda. Sartre estava na moda não só filosoficamente, através da... Eu nunca respeitei o Sartre filosoficamente. Acho que filosoficamente ele é um blefe. Mas a literatura dele, né, os romances dele, A Náusea, Os Caminhos da Liberdade, A Idade da Razão, né, o teatro dele, né, estava na moda. E, sobretudo, era o autor da moda. Talvez por isso é que eu tenha, entendeu, me pegado, mais pelo da moda. Quando eu escrevi o livro, as entrevistas que eu dava, as pessoas que me procuravam e perguntavam pela influência, eu falava abertamente, Sartre. Acontece que não faz muitas coisas, de uns 10 anos atrás, uma aluna da PUC, da USP, fez uma tese de doutorado sobre o ventre. Fez uma referência, muita gente falava de Sartre, me colocava como seguidor de Sartre, e vícios de Sartre, e especulações de Sartre, meditações de Sartre. Ela negou isso tudo e me jogou diretamente em cima do Machado de Assis. Só faltou me acusar de plágio, mas ela pegou determinados pontos, parece uns 18 pontos do ventre, no meu primeiro livro, com o Dom Casmurro. E realmente, quando li aquilo, eu fiquei assustado, porque realmente parecia plágio, inclusive de palavras, inclusive de concepções, entendeu? Para ter uma ideia, o último capítulo do Dom Casmurro é E o Resto, né? O meu último capítulo é O Ventre e o Resto. Eu hoje reconheço que o ventre tem muito mais de Machado de Assis do que do Sartre, mas foi uma coisa inconsciente. Eu, quando escrevi, eu estava assumindo realmente uma posição de sartriano, de existencialista. Inspiração, não acredito muito em inspiração não, né? Eu acredito no seguinte, tanta coisa aconteceu na vida dos outros, na vida da humanidade e na minha própria vida. Eu digo, a água está jorrando, está transbordando por tudo quanto é lado. É só escolher um lado e apanhar aquela água. Se eu não fizer um livro sobre a Revolução Francesa, eu posso fazer um sobre o Império Romano ou sobre o Roberto Carlos, entendeu? Eu posso... Transborda, é só escolher, entendeu? Às vezes nem preciso escolher. Às vezes aquela água vem, eu estou atravessando aquele trecho da minha vida que a água está caindo em cima de mim. Então o troço vai fácil. Para mim, o grande desafio técnico é saber se eu vou escrever na primeira ou na terceira pessoa. Ou seja, esse que é o grande... Uma vez escolhido isso, o resto tudo se resolve, né? A maior parte dos meus livros são escritos na primeira pessoa. O personagem, não eu exatamente, mas o meu personagem escreve na primeira pessoa. Ele vê o mundo, transmite o mundo pela visão própria dele. Agora, tem outros que são da terceira pessoa. Às vezes até misturo os dois. Há determinados livros que eu começo na terceira pessoa, depois passo para a primeira, e vice-versa. Começo na primeira e depois vou para a terceira. Mas esse é o único problema técnico que eu tenho. Os outros eu não tenho. Quer dizer, a técnica do Joyce, do Flaubert, é evidente, o Flaubert é um padrão, é o grande modelo talvez que eu tenha, né? O Guimarães Rosa, né? A maneira de Guimarães Rosa. Guimarães Rosa é sempre um diálogo, é sempre uma primeira pessoa, ele falando com uma terceira pessoa. É um relato, uma coisa que vem lá da antiguidade, né? O romance é o seguinte, eu sinto que a água está transbordando e pego um filetezinho
Pego aqui, pego ali, e vai. Agora, quando eu pego em ritmo profissional. Aí eu trabalho 8, 10 horas por dia. O pessoal diz, você escreve muito depressa. Sim, eu escrevo depressa, mas é que eu dou muito tempo para a escrita. Eu corto tudo, me resumo, praticamente eu só faço mesmo é dormir, comer e o resto eu estou escrevendo. Então, eu tenho um romance que eu fiz em 11 dias. Em 11 dias. O romance não é grande coisa, mas foi feito em 11 dias. O próprio Quase Memória fez em 23 dias. 25 dias, aliás, 25 dias. Né? Saiu de um jato, porque eu estava com o computador, não tinha mais, corrigia por cima, botava, enxertava, mudava a parágrafo. Foi uma maravilha para mim. Eu só lamento não ter tido computador no início, entendeu? Porque realmente ficou muito mais fácil. Mas hoje eu estou, por exemplo, sem problema da idade também, né? Estou sem energia, né? Estou sem energia para isso. Só se tiver uma motivação muito grande, né? Para escrever o romance. Os meus textos eram escritos o seguinte, eu usava espaço 4 datilografados. Então eu, na realidade, escrevia à mão, entre eles, uma porção de coisas que eu ia colocando depois. E não tinha, a máquina não me dava nenhuma possibilidade de melhorar isso. Meus originais eram muito sujos, entendeu? Quando veio o computador, foi uma maravilha. Eu podia mudar tudo, começar a mudar o nome das pessoas, né? Entendeu? Eu fiz um romance, o nome do personagem era um, e de repente eu resolvi, já no fim, o livro já estava, eu resolvi mudar o nome do personagem, foi o Replace, onde se lê Marcelo, leia-se Henrique. Pronto, valeu. Agora, não passei do estágio da máquina de escrever eletrônica, da máquina de escrever, de uma máquina de escrever aperfeiçoada, não passei disso. Né? Na internet, eu uso um e-mail, recebo e-mail, passo e-mail, tenho um site. A editora fez o site para mim, não é? Mas vejo muito pouco. Durante muito tempo, né, houve uma desvalorização, sobretudo com o advento do rádio e da televisão, a linguagem ficou sendo muito visual. Do cinema, do rádio, da televisão, o cinema, a comunicação ficou muito audiovisual. E uma grande parte da juventude se habituou a não escrever. O vocabulário do jovem dessa geração era 50 palavras. Com a internet, com o e-mail, o pessoal voltou à letra, voltou à literatura, porque literatura é letra. Voltou a ter que escrever letra. Escreve osso ou cedilha, mas escreve osso. Ele diz osso, não sabe se é dois S ou se cedilha. Mas quando ele vai escrever, ele pode escrever certo com 2 S e pode escrever errado, osso. Mas ele transmite a ideia do osso. Está se comunicando através da letra. E milhões de pessoas em todo o mundo, não só no Brasil, mas em todo o mundo, voltaram a aprender a escrever. Viver de literatura é coisa muito pouco, muito rara ainda entre nós. No exterior, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, na Alemanha, né, na Espanha, em alguns outros lugares, mas sobretudo nos Estados Unidos e na França, há pessoas que podem viver, muitas pessoas vivem de escrever, né, vivem disso, evidentemente complementando seus ganhos com atividade jornalística, né, que é o mais comum. No caso brasileiro, nós temos pouquíssima gente. Eu sou, por exemplo, profissional, vivo disso, mas eu complemento meus ganhos não só com os livros, mas com prefácios, adaptações, jornalismo. Eu tenho 5 empregos. Nessa minha idade, eu tenho 5 empregos, tenho 5 patrões. Para tirar férias é uma complicação. Eu tenho mais prazer em ler. Em ler porque ler é uma coisa que eu não associo à ideia de trabalho, de missão. Quando eu pego um bom livro, mesmo quando eu visito um bom livro, eu falei ainda há pouco, eu era criança, li o Sargento de Milícias. Quando eu leio Volta e Meia o Sargento de Milícias, né, eu tenho um prazer muito grande, mais do que escrever. O ato de escrever, muitas vezes, é uma missão, porque eu sou escritor profissional, me profissionalizei muito cedo, né? E hoje, por exemplo, já escrevo para jornal, por exemplo, por obrigação, é uma profissão, sou obrigado. Eu tenho que fazer uma coisa daqui a pouco,
para publicar amanhã. E o romance também, às vezes eu tinha, a editora diz, olha, está precisando de um livro, vai ter a Bienal, não tem livro nenhum, só tem um livro do Saramago, precisamos de um livro nacional para coisa, você não tem alguma coisa? Aí eu tenho 3 meses, 4 meses para fazer um livro, e faço, evidentemente, dessa água transbordando. Não, ninguém vai dizer, você faz um livro assim, em que tem um alfaiate, que tem um homem chamado João, em que tem uma mulher chamada Maria. Não é isso, né? Encomenda não é isso. Encomenda é o seguinte, tem Bienal aí, a editora está sem um livro nacional, você não tem nada para... Aí eu vejo, consulto a minha concha, né? E pego um filetezinho e faço o livro. Às vezes me dá prazer, mas às vezes me dá, digamos assim, um certo cansaço, né? Eu estou com idade já para me sentir cansado. No próximo programa, uma viagem ao universo poético do maranhense Ferreira Goulart. Eu nunca pensei em ser coisa alguma, né? Nem escritor, nem nada. Se eu fosse viver de poesia, eu moraria na favela do Para Pedro. A poesia, como eu costumo dizer, não vale nada no mercado, né? Mas na vida ela vale.